Well, let's restart our program. Eu gostaria de convidar para essa sessão plenária, I would like to invite for this section, cujo tema é a natureza da igreja, which the topic is the nature of the church, o reverendo Jack Khalil. the Reverend Jack Khalil. Please. Please come up. Vamos recebê-lo com Thank palmas. Professora Elizabeth Salazar. The Professor Salazar E o professor Abdurrahim Schaefer, da Faculdade Unida. and the Professor Abdul Rushin from Faculdade Unida. Como foi falado anteriormente As was said before pelo professor Graham e pelo professor by Odair, Professor Brand and by Professor Aldair, o Conselho Mundial de Igrejas ele funciona através de várias comissões, the World Council of Churches works with many commissions, e uma delas é a Comissão de Fé e and one of Ordem, them is the Commission of Faith and Order que começou a se organizar a partir de 1927. that organized itself around 1927. 27. Especificamente dentro da Comissão de Fé e Ordem, Specifically within the Commission of Faith and Order, o reverendo professor Jack Khalil, the Reverend Professor Jack Khalil, ele é o responsável por esse diálogo com o que eles chamam de novas igrejas. he's responsible for the dialogue for what they call the new churches. Ou seja, dentro da comissão existe uma comissão específica para esse diálogo com as novas igrejas. Within the commission, there is a specific commission for this dialogue with the new churches. E também, como o Odair destacou, And also, as Odair mentioned, por novas igrejas eles estão se referindo às by new pentecostais, churches, they mean Pentecostals, neopentecostais, new igrejas Pentecostals, emergentes. emerging churches. Dessa forma, o que está acontecendo aqui And this way, what's happening here está acontecendo sob a presidência do reverendo Jack is Khalil, happening under the presidency of Jack Khalil, que lidera esse grupo de diálogo com that as novas leads igrejas. this group of dialogues with the new churches. Além de presidente deste grupo, Besides being president of this ele é group, professor de exegese do Novo Testamento, he's professor of exegese do Novo exegesis do Novo Testamento. of the New Testament. Ele é doutor licenciado pela Universidade Aristóteles de He's a Salônica, doctoral license by the University of Aristóteles de Salônica, Aristotle de Salon. e ele estudou por 3 anos como Visiting Fellow na Eberhard Karls University em Tübingen. And he studied as a Visiting Fellow visitor fellow numa universidade em Tübingen, na in a Alemanha. university in Tübingen in Germany. Ele leciona no Instituto de Teologia de St. He John, teaches at a theological institute in de St. John de Damascus desde Saint- 2000. St. John of Damascus since 2000, right? Ok. Além disso, ele é professor visitante em muitas faculdades Besides, he's a visiting professor in many colleges and universities, e institutos teológicos ortodoxos no mundo in todo. orthodox institutional Institutos teológicos em todo o mundo. institutes across the world. Por exemplo, a Universidade de Atenas, Such an example as Athens College or University, a Universidade de Tessalônica, Thessalonica University, Saint-Serge, em Paris, Saint Serge in Paris. Universidade da Finlândia Oriental Yeah, so the Oriental Finland University e a Escola Teológica da Igreja do Chipre. and Theological School from Chypre. Obviamente, além de muitas outras ações que ele Obviously, poderá expor. Many more other actions that he can expose. À minha esquerda, a professora Elizabeth Salazar. To the left, the Professor Salazar, Ela é uma teóloga pentecostal do Chile. she's a Pentecostal theologian from Chile. Ela também é membro da Igreja Pentecostal Metodista, She's also a member of the Methodist Pentecostal Church, doutora pela Universidade Metodista de São Paulo doctor by the Methodist University of São Paulo, e leciona na Comunidade Teológica Evangélica do Chile. and teaches at the theological community in Chile. Os seus interesses estão focados em teologia sistemática Her interests are in systematic theology e história da Igreja. and the history of the church. E ela contribuiu para documentar And she also contributed to document as exigências religiosas de mulheres pentecostais no the Chile. demanding of Pentecostal women in church, in Chile, I'm sorry. Ok. E o professor Abdurrahim Schaefer, And the Professor Abdurrahim, ele é também um teólogo pentecostal, He's also pastor da Pentecostal Igreja theologian. Metodista Wesleyana. pastor of the Methodist Church,
É doutor em teologia pela PUC do Rio, Doctor in Theology by PUC from é Rio. Pontifícia Universidade Católica. Yeah. Formado em filosofia, Graduated in philosophy. publicou trabalhos relacionados à teologia, Publicated many articles about theology, filosofia, philosophy, espiritualidade e spirituality, relação entre teologia e ciência. and the relation between religion and sense, religiosity and sense. Ele leciona teologia e ciências das religiões He teaches theology and the science of religion nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Unida. in the course of graduation from Faculdade Unida College. Muito bem. Feita essa rápida apresentação, So after this quick introduction, eu gostaria de passar a palavra para o professor Jack Khalil. I would para like to que- pass the word for Professor Jack Khalil. Bom dia, bom dia. I will try to summarize what does mean church Eu vou tentar resumir o que significa igreja in the Orthodox faith, na fé ortodoxa. and it is a reading through the document É uma leitura do Nature of the documento Church that convencional da igreja, that Faith and Order que a fé e ordem published. publicaram. So it's an Orthodox reading in that É uma document leitura ortodoxa with an emphasis on some specific theological points or com remarks, ênfase em some alguns remarks. pontos teológicos. So I will be a little bit defining what is church. Então eu vou estar definindo mais basicamente o que é a igreja, o que é esta igreja. God created man and woman according to his image, Deus criou o homem e a mulher de acordo com sua imagem, which is perfectly reflected in the freedom of choice. que é perfeitamente refletada refletida na liberdade de escolha. And the freedom of choice is a divine gift that Yeah. is of great, that's a great blessing. E a liberdade de escolha é um grande presente, e uma bênção. But at the same time, Mas it ao mesmo puts man in the risk of misusing his Coloca o homem no freedom risco de mal usar esse dom to enslave it to passions and desires. para escravizar paixões e desejos. But fortunately, in the Creator's design, Mas, felizmente, no design do Criador, which we call the divine economy, no que chamamos de economia divina, a mystery was prepared for the salvation of human beings o mistério foi preparado para a salvação dos seres humanos, who were tricked by sinful desires. qual foram confundidos por desejos Human beings, pecadores. sorry. Yeah. Pecadores. The mystery of the incarnation of God, the O Word, mistério da encarnação de Deus no mundo, Palavra. na palavra, and the redemption achieved by his death and resurrection, e a redenção alcançada pela sua morte e sua ressurreição, granted justification garantiram justificação, and reconciliation, reconciliação the reconciliation of all human beings para todos os seres humanos who believe in him, and included them in his body, the eternal church. que acreditam nele e incluem ele no seu corpo, na igreja eterna. By his life on earth, Por sua vida na terra, by his teaching, his manifested love, por seus ensinamentos e por seu amor manifestado, Christ shows human beings the way to practice their freedom of choice. Cristo mostra aos seres humanos a forma de praticar a sua liberdade de escolha. Thus, the church, guided by the Holy Spirit, Assim, a igreja, guiada pelo Espírito Santo, embraces those who endeavor to remodel their behavior, their will and thoughts, abraça aqueles que têm o trabalho de remodelar os seus próprios comportamentos, os seus próprios desejos e pensamentos, de acordo com os exemplos de Cristo. according to the example of Christ. Christ's mandate to his church Cristo deu um mandado à sua igreja is to spread the proclamation of the gospel to all human beings, para espalhar a proclamação do seu evangelho para todos os seres humanos, regardless of their race, Indiferente de color, or raça, gender. cor, sexo, For all fell short of the glory of God, as Para St. Paul todas- teaches us.
porque todos caíram curtos, né, da glória de Deus. And all need Christ Jesus to have their communion with God restored and maintained. E todos precisam ter a comunhão restaurada em Jesus Cristo e mantida. Yeah, in that sense, Nesse sentido, the church continues the mission and work of Christ a igreja continua a missão e o trabalho de Cristo by initiating people who believe in Christ by baptism através da In the name- iniciação de pessoas que acreditam em Deus, através do batismo in the name of the Holy Trinity. e no nome da Trindade, da Sagrada Trindade, né? Holy Trinity. And the Eucharist E a Eucaristia nourishes the believer who becomes member of the body of Christ. e pela Eucaristia ela ajuda aqueles que acreditam na salvação do corpo de Cristo. So based on the meeting of Christ with the two disciples in Emmaus, Através do encontro de Jesus com os seus discípulos em Emmaus, we learned from Christ nós aprendemos com Cristo, that sharing his body and blood compartilhando seu corpo e sangue and the divine supper e da última ceia, with his believers, with those who believe in com him, aqueles que acreditaram nele, assures his continuous presence retifica sua in the midst of presença the church. nos elementos da igreja. Because the presence of Christ Por causa da presença de Cristo, assures the constitution of a church. garante a constituição da igreja. The church exists A igreja existe not only because we are gathered together, não só porque nós somos bons juntos, but mainly because mas principalmente porque we are gathered around Christ. nós somos guiados através ou por Cristo, And, ou ao redor de Cristo. and some studies have shown E alguns That- estudos têm mostrado that in the Old Testament, que no Velho Testamento, when they translated the word kahal, quando eles traduziram a palavra kahá, which means congregation, no qual assembly significa of the people of congregação God. e assembleia das pessoas de Deus, When they translated the Hebrew into Greek, quando eles traduziram do hebreu para o grego, they differentiated the word ecclesia, church, eles diferenciaram a palavra eclesia, que é a igreja, from other words meaning congregation. de outras palavras que significavam congregação. And the word church was used uniquely E a palavra igreja era usada unicamente when the people was gathered quando as pessoas se reuniam in the presence of God. na presença de Deus. So, the word church Então a palavra igreja has huge theological meaning. tem grandes significados teológicos, It means that Christ is among us, significa que Deus está entre nós. and Cristo está entre nós. this is the nature of the one universal church E esta é a natureza da uma igreja universal, that Saint Paul talks about. Mainly, Saint Paul talks about que São Paulo And sempre many of his letters. conversa ou fala nas suas many of his letters that pregações there's ou cartas one universal church sobre uma igreja around universal, the one Christ, one Lord, and ao one redor church. de um Deus, um Cristo, um Redentor. So, when he speaks in his epistle to the Galatians about the church of God, Quando ele fala sobre a igreja de Cristo, or about that church in his first epistle to the Corinthians, ou sobre a igreja de acordo com 12, Coríntios 27 and 28, 20 a 27, 28, or many times in his epistles to the Ephesians and to the Colossians, e muitas vezes psicologia com speaking of that church, the body of Christ, sobre as aventuras do corpo de Cristo, can be understood as the universal pode ser entendido como congregation a congregação universal of Christians dos who believe in cristãos Christ que around acreditam em him, Deus ao redor dele, his presence in front of his presence. na frente ou But at the same ao redor da sua time, presença. Mas ao mesmo tempo, we hear St. Paul also speaking about nós escutamos São Paulo local falando churches. sobre igrejas locais. So we have this universal level,
Nós and temos essa this carta universal local level at the same e time. essa carta local também, ao mesmo tempo. Because also every meeting Porque também toda reunião ou encontro as body of Christ, com o corpo de Cristo in the presence of Christ, e a presença de Cristo, in a specific place, geographical place, num lugar específico, geográfico, is the one holy and Catholic é a universal uma church. sagrada Igreja Universal. So the unity of the church Então, a unidade dessa igreja is intrinsic to its Intrínseca. nature as the body of the one Lord Jesus Christ. é intrínseca da natureza da origem do único corpo de Cristo. And the church can be one E a igreja pode ser uma, on the universal as well as on the local no level. aspecto universal ou no aspecto local. So this is not contradictory, Isso não é contraditório, but schism and divisions that wounded the church over the mas ages chazãs e divisões que reinam na igreja desde esses tempos threaten its nature, ameaçam a sua própria natureza, its call and mission. a sua chamada e a sua missão. Therefore, visible unity of the church Por isso, visitando a unidade da igreja, is a matter of the utmost importance for é the uma true questão de witness muita of the church. importância para a veracidade da igreja. And it is understandable why it became the main thrust of E the é ecumenical compreensível movement. porque se tornou a maior confiança ou motivação of the ecumenical movement. do movimento ecumênico. So the unity of the church is a sine qua non condition for its universality. Então, a condição da igreja, a unidade da igreja, é dependente dessa universalidade. Relative universality is not universality. Universidade não é universalidade, não é universalidade. All churches of goodwill Todas as igrejas de boa vontade, who believe in the Holy Trinity que believem na Trindade Sagrada and obey the gospel of Christ, e obedecem ao Evangelho de Cristo, all churches of goodwill who believe in the Holy Trinity and todas as obey the igrejas de gospel boa of Christ vontade, que acreditam na unidade de Cristo and remain steadfast in the teaching of the apostles e que se mantêm nos ensinamentos, have to meet and dialogue têm que se encontrar e dialogar with each other mutuamente with the purpose of reaching the unity of faith com o propósito de alcançar a unidade de fé and the bond of love e a conexão do amor, in order to realize the universality of the church. para que você possa entender a universalidade da igreja. However, if we alienate Embora ourselves se nós alienarmos nossos sentidos from the message of the gospel, da mensagem do Evangelho, then we will not be anymore a part nós não seremos mais of the uma whole parte and do inteiro, universal church, da parte inteira da igreja, which will not anymore depend on us. que já não mais depende da gente. For the Orthodox Church, Para a igreja ortodoxa, the apostolicity of the church a apostolicidade da igreja is manifested in twofold ways. é manifestada em duas formas. First, in the conformity of faith Primeiro, a conformidade da fé to which it witnesses, para suas testemunhas, with the teaching, conformity with the teaching of the New Testament, mainly. conformativo aos ensinamentos do Novo Testamento, And second, in the apostolic succession, e na sucessão apostólica, segundamente na sucessão apostólica, which is when the priesthood of the church is held to be derived from the apostles by a continuous succession through a series of bishops. no qual o sacramento da igreja é assegurado e derivado dos apóstolos e da sucessão contínua através de séries de bispos. So the church is also holy. A igreja The church também é sagrada, is one, é universal, uma, universal, apostólica, but it's also holy mas também é sagrada, because the essence of the church porque a is essência Christ da himself. igreja é Cristo, Ele mesmo. He loved the church as his bride Ele amou a igreja como sua noiva and gave himself up for her e desistiu de si mesmo para ela, that he might sanctify her. para que Ele possa santificá-la. Ephesians 5:25. Efésios Follow. 5:25. He also nourishes her from the Holy Spirit.
ele também cuida dela do Espírito Santo, a partir do Espírito Santo. So, as the body of Christ, Como o corpo de Cristo, the church becomes a source of holiness to Like- those who by faith and repentance seek perfection. a igreja se torna uma fonte do sagrado para aqueles que acreditam na fé, que pela fé e pela repetição procuram a perfeição, Seek perfection, communion with God, and comunhão com eternal life. Deus e vida eterna. So, in few words, Em algumas palavras, I tried to define eu tentei definir or to explain ou the explicar main definitions of the church, as principais definições da as we igreja, have them all in the Nicene Constantinopolitan Creed. como nós tivemos na Convenção de Nicéia. The church is one, the A igreja é church uma, is holy, the church is é universal. sagrada, é universal. Add to this, the church is the body of Christ. Por final, a igreja é sim o corpo de Cristo. Thank you. Muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para a professora Elizabeth Salazar. I'll pass the word to Professor Elizabeth Salazar. Eu vou falar a língua mais do coração, né? I'm going to speak the heart language, O português. the Portuguese. Eu gosto muito. Eu estudei aqui no Brasil. I study here in Brazil. Minhas duas filhas, My parte two do meu daughters. currículo, nasceram aqui. Were born here. E quando na minha cidade teve terremoto terrível, And when in my city there was a terrible earthquake, eu estava dirigindo encontro de mulheres. I was leading a women meeting, a women reunion. Eu descobri I found que o out português é a língua do meu coração. that Portuguese is the language of my heart. Eu estive 3 dias só falando português. I had 3 days only speaking Portuguese, Aí eu percebi que minha língua do coração and then I noticed that the language from my heart é o português. is Portuguese. Ainda mais falado. It's still not spoken. Bom, o tema para falar hoje The tem theme que for ver today um pouco o encontro com o documento faz alguns anos has to atrás. do with the reunion of the documents, and it also has been a few years. E eu não me reconhecendo-nos no caminho. And discovering or recognizing through the path, E tem que ver com algumas coisas que eu vou colocar. we also have to see a few things that I'm going to point out. Eu acho que é uma boa sinal, I que a think gente está falando de eclesiologia. it's a good way to start talking about the ecclesiology, Porque hoje os discursos because today the discourse com cristianismo sem igreja é with muito the forte. Christianity without the church is the Então focus. é uma boa sinal para nós. So it's a good sign for us. O outro ponto que eu quero colocar The é other topic that I want to de point que out, pentecostalismo eu vou within the fazer Pentecostalism, minha colocação. I'm going to make my point. Porque temos uma diversidade de pentecostalismo. Because we have a diversity of Eu sou de uma Pentecostalism. igreja wesleyana, muito wesleyana, do Wesley, metodista. So Methodist Church, Então, e meu trabalho and in my work, é com muitas igrejas pentecostais. it's with many Pentecostal churches. Então, eu tenho que reconhecer So I have to recognize essa dificuldade this difficulty para fazer esse exercício to make this e essa exercise dança teológica and this theological dance na diversidade. in the diversity. Mas ainda com isso, eu acho que é uma But still with fortaleza do movimento pentecostal I think it's a characteristic of the em Pentecostal seu movement desenvolvimento
of o this movement, dinamismo e a diversidade. the dynamism and the diversity. Essa complexidade, This complexity, eu acho que é uma fortaleza, I think it's a fortress porque tem vencido algumas dificuldades e tem Because it uma has gone through riqueza que a difficulties. gente se vai encontrar com ela and has a richness that we're going to find it na hora de perceber o testemunho da igreja. when we have Em to América witness the Latina. testimony of the church in Latin America. A igreja tem uma centralidade em Cristo e esta se faz efetiva no Espírito. The church Então, has a quando a centralization in the church, and you can see it in the spirit. Quando a gente fala da igreja, When we tem que talk falar about que a church, cristologia nossa, We como have to talk about the pentecostal, Christology é pneumatológica. of us is Então, neomethodological. Então, esta aportação nasce dessa convicção também optimista. So it's this. Can you just repeat that? Otimista. Which is also optimistic Do ecumenismo in ecumenical meeting, e também de uma proposta de um ecumenismo do Espírito, and also Que eu acho- purpose of the ecumenicae of the spirit que eu acho que não passa pela situação das instituições. that doesn't really go through the part of the institutions. Por outro lado, In other ways, eu creio que desde o pentecostalismo I believe that since the Pentecostalism, a gente tem que refletir we have to reflect desde uma comunhão since we have to reflect e from não a do communion, afama apologético, de defesa do pentecostalismo. from the defense of the Pentecostalism, Porque essa é uma tendência que nós temos como pentecostais. because this is a tendency that we have as Pentecostals. Então, quando eu falo de ser igreja, eu So when I talk about apresento- being a church, quero colocar 4 pontos, I want to point out four bem things. rapidinho, porque o tempo é difícil de controlar. I have to be short because time is difficult to control. É fundamental reconhecer It's fundamental que to somos como recognize igreja. not only one church, Todas as famílias confessionais all the commissional families sentem se identificadas com a igreja primitiva. feel that they have to be identified with the primitive church. Então, neste sentido, So in this a sense, continuidade histórica é própria em Cristo. the historic continuity in Portanto, Christ. nós partimos da realidade que é dividida. Yeah, we also start from the continuity that's also divided. Eu acho que essa visão I think da that this igreja vision primitiva perfeita From the perfect primitive church sobre modelo específico, about a specific model, a gente fica confundida. we get very confused. Eu acho que como pentecostal, I think with a gente Pentecostalism, tem aprendido a ver a igreja desde we o have learned Pentecoste. to see the church in the E Pentecostal. não o Pentecoste só de os Atos 2, sino também And do not only the Ato 10, Pentecostal, que tem que ver com a igreja da periferia, that has to do with Do the poor Cornélio. the churches from the poor sections of the city. Também, eu acho que Also, quando I a think gente that fala da igreja, da when- eclesiologia, When no we pe- talk about the church, when we no talk about the pentecostalismo, ecclesiology of fala da Pentecostalism, missão. we also talk about the mission. Então, sempre a gente termina falando da missão. So we always finish talking about the mission. Porque nós entendemos que Because os we cristãos, understand that Christians, como o documento bem fala, flugem as the document a vida, says, para as nações. Então, Searches no for que the action. respeita do Espírito Santo, so it doesn't depend on the Holy Spirit. é o convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. If someone has thirst, that come and seek me. O discurso pentecostal The
the Pentecostal discourse se alinha perfeitamente ao que o documento apresenta. aligns perfectly with what the document says. E o batismo do Espírito Santo, And the baptism in the Holy como se Spirit, entendeu na Susa, no as we início do understand in Azusa, pentecostalismo, in the beginning of Pentecostalism, não é só a dimensão pessoal, It's not sino just é uma the dimensão para as nações. dimension, but it's also a dimension for all nations. Se você lê os testemunhos If you pentecostais, read the Pentecostal testimonies, não é só o semelhante, o outro, que tem que receber a Cristo. it's not the one that you're similar with that has to receive Sino é Christ. quase salvação cósmica. It's cosmic segregation, Até os pássaros cantam, as árvores salvation. cantam. É muito interessante. No, it's very interesting. Então, este discurso, Jesus Cristo salva, batiza, So the discourse that sana, Jesus Christ vem saves, outra vez que o discurso pentecostal tem que ver com esta visão da igreja in the Pentecostal discourse, hacia os outros. has to demonstrate that we belong to one another. O outro ponto é ser igreja como corpo de Cristo, que The é other point muito is to be the central church no as the body documento. of Christ. A visibilidade da igreja tem que ver com isso. The visibility of the church has to deal with this. Se posicionar desta confissão, somos corpo de Cristo. By confession, we are the body of Christ. Faz uns anos atrás, minha igreja, que o nome dela é Igreja Evangélica Pentecostal, So I'm going to mention my church was the Evangelical precisou Pentecostal Church. revisar os artigos de fé. Yeah, we verified the articles of faith. E eles, na confissão metodista, And in tem the Methodist confession, o ponto que a igreja é visível em Cristo. there is the point where the church disciples from Christ. Quando eu interpelei eles When I interpreted them, sobre se o artigo refletia o que if the eles article pensavam, reflected what they thought, acrescentaram: a igreja espera anelante a Jesus Cristo, seu Senhor, na segunda the church vinda, hopes from the segundo a church promessa. on the second coming of the Christ. Tá? Então, isso mostra muito So this shows a o lot fato que a igreja the fact that the se church entende como corpo, understands itself as the Cristo, body of Christ, mas também como aquela que But also noiva que espera anelante that hope ser and noivo, o noivo, né? Ser the igreja, coming of the bride, as tá? mentioned. Ser igreja pode com o poder de Deus To é be the muito church in the power próprio of God, do documento e da igreja very specific from the pentecostal. document. Para a igreja pentecostal, o crescimento To the Pentecostal church, the growth mostra que Deus está conosco. shows that God is with us, Porque a evangelização because the evangelization se entende como uma responsabilidade, understands itself as a responsibility, mas o resultado da evangelização but the result of the pertence a evangelization Cristo. Belongs to Christ. O problema é as novas visões do The problem crescimento. is the new vision of growth. Mas o pentecostalismo sempre But the teve Pentecostalism always had essa visão de ser igreja por this mission to be e a com o church poder de Deus. for the power of God, from the power of God. Tentando apresentar para você, Trying to add to you guys, a igreja pentecostal entende Pentecostal o Church sacerdócio universal understands universal sacerdocy, I believe it is the word. porque entende que todos e todas somos chamados Because para understands that everyone Right. is called to the church, Então, o batismo do Espírito Santo é aquele and the que baptism in the Holy Spirit is that one capacita o ser humano para that cumprir capacitates the human being to fulfill esse mandato. this mandate. Como o documento está, você pode As the document is, ir lendo mais a you can keep respeito. reading the text. Considero que é fundamental I consider which is fundamental
reflete de algum, eu acho que como uma resposta crítica a To uma reflect as situação a critical answer to the situation, do mundo cristão. every Christian, Mesmo assim, embora o pentecostalismo fez um caminho paralelo. even though the Pentecostalism went in a parallel way, Inclusive, eu sinto que o and I pentecostalismo also feel that the Pentecostalism teve sua própria deformação. had its own reformation. E por isso que And o therefore, documento, The document, mesmo que reflete even if it reflects o discurso das igrejas The- tradicionais, the traditional discourse from the churches, as igrejas pentecostais the Pentecostal churches, sentem um discurso próprio também. have its own discourse. Na maioria das afirmações, In the majority of affirmations, embora isso, o próprio pentecostalismo está se sentindo perdido. and because of this, the own Pentecostalism, Na it's feeling a bit geografia lost eclesial. Na geografia eclesial. in ecclesiastical geography. Tentando avançar, Trying to move forward, eu acho que os aportes do documento como tal, I think that quanto tempo tem? the parts of the fundamental text nos ajuda a um ordenamento teológico. help us to have a theological ordinance. Mas quando a gente faz uma comparação But when we make a comparison entre os documentos que saíram between the documents dos encontros that came out of the da meetings celebração dos 100 anos do pentecostalismo, of the celebration of the 100 years of centenário, Pentecostalism, the century of Pentecostalism, eu acho que tem muito a ver no sentido I think it de has a lot to do de in the afirmar sense que of somos, affirming that we como igreja, are, as the church, povo santo, the holy people, escolhidos, chosen, e querer ser reconhecidos como povo, and to want to be recognized as the people, e como corpo de Cristo, and as the body of como Christ, parte do corpo de or Cristo. part of the body of Christ. Eu acho que uma das coisas I believe that one of the muito things interessantes do they're very documento interested in the document é a incorporação do fato que como corpo de is they Cristo embodied that the fact that the somos body of também Christ templo do Espírito Santo. is also the temple Isso of the está na Holy Bíblia. Spirit. Está It's in na the Bible. Bíblia, não é novidade. It's nothing Mas new. o fato que seja pontualizado ajuda para que não é só a fé em Cristo, But this fact helps us that not only the faith in Christ, sino o encontro But com if not esse the trino meeting Deus que with this se true faz God, corpóreo no Espírito. yeah, that embodies the Holy Spirit. Pode ser um discurso, o mesmo discurso It could do be the same documento, discourse, mas na hora de ser escutado na igreja pentecostal, but at the time that you have to be listened in the não é só Pentecostal o church, discurso, sino a vivência. it's not just the discourse, but also the living. Não é o mesmo de ser, sou filha de Deus, It's not the same as saying you're the daughter or the son of God, salva por Cristo, saves the Christ, sino também sou instrumento para a missão but I'm also an instrument for the mission por o poder do Espírito Santo, when the power of the Holy Spirit, não do pastor, not from the pastor, não do bispo, not from the bishop, não da instituição. not from the institution. Isso me leva a praticar And this takes me to practice tipo de missão a type of mission, livre. type of free mission. Portanto, em que medida oferece este texto uma base para que a igreja cresça na unidade? So in order for the church to Eu grow acho- in the basis of the unity,
Eu acho que na medida que a gente reconheça esse I believe it's a measure that we have dinamismo to das igrejas. recognize the dynamism of the church. As igrejas sentem-se desafiadas, The churches have always challenged themselves. mas também temos que perceber que esse We also have tipo to de understand igreja that this kind of church foram igrejas mais inclusivas were the most inclusive churches que outras igrejas. than other churches. Quando ninguém queria saber When nobody wanted to know de gente discapacitada, that people who are not capable, a igreja pentecostal tinha the Pentecostal church pastores had pastors limitados visuais, limiting missions, pastores e pastoras com discapacidade física. male pastors and female pastors with physical Mesmo que capabilities. agora se tem Even if they now visto feel, afetando, mas o ministério feminino foi parte de. but the ministry, but the female ministry was also part of it. Continuando pouco, eu só quero colocar no Continue. final, I just want to tell you como guys at the end, conclusão, as a conclusion, que eu acho que nós temos que that I believe that we have entender que a unidade do corpo de Cristo to understand that the unity in the body of Christ é estar em comunhão com Deus, is to be in communion with God, em unidade de fé, in a em unidade de, unitary fé. of faith, na vida sacramental, in the sacramental life, mas também no serviço para todos e todas. but it's also a service for Isso- everyone and to everyone. E isso nos confronta ao fato And this doesn't confront to the fact that que a gente tem que aceitar we have to accept que a igreja pentecostal that the Pentecostal church, é uma igreja múltiple. it's a church for everyone. It's a multiple church. Tende-se a dividir. Has a tendency to divide itself. Cada se sente missionário. Everyone feels like a missionary. Cada dança segundo o Espírito leva. Everyone dances according to their spirit. Não importa a música. It doesn't matter what song it is. A gente tem que aprender We have a to learn aceitar to accept a diversidade the diversity desse jeito, in this way como uma bênção. as a blessing. Porque a igreja pentecostal Because the Pentecostal church chegou nos cantos arrived in many places onde ninguém chegou. where nobody had Ainda arrived fazendo before. estragos às vezes. Ainda fazendo estragos. Even creating some damage on the way. Mas chegou. But it arrived. Eu acho que a gente tem que recriar I think we have to recreate os caminhos the ways feitos created pela gente simples by the simple people de nosso povo latino-americano. of our Temos que Latin aprender American muito community. do documento, mas o documento também tem muito que aprender. We have to learn a lot from the documents. Da And the document história has also to learn feita no corpo dos pentecostais. so we can embody the Obrigada. Pentecostal church. Thank you. Muito obrigado, professora Elizabeth Salazar. Passo rapidamente para o professor Abel Gil para fazer a sua reação às palavras do reverendo Jack Carrillo e da professora Elizabeth. So I'll pass to Professor Abdo to talk about the speech of. Bom dia a todos e todas. Good morning, everyone and everybody. Eu gostaria de agradecer imensamente ao CMI pelo convite de I would like to participar thank immensely the CMI for the invitation to participate in this participar consultancy dessa consulta e parabenizá-los pela iniciativa And de buscar um congratulate diálogo com o mundo pentecostal. to initiate a dialogue with the Pentecostal world. Um mundo, eu diria, cada vez mais objeto de interesse por parte de alas do protestantismo clássico, So a world which has a lot of interest from the parts of classical Protestantism, do catolicismo romano of a Roman Catholicism, e também de instituições governamentais, sobretudo do norte. and governmental institutions. Overall, the north, the government institutions there are up north. Em nome da Faculdade Unida também gostaria In the name de of UNIDA expressar College,
a I'd like to honra express the honor de receber o CMI to receive the aqui em CMI Vitória, here in Victoria nesse dia extremamente pentecostal, in this very Pentecostal day. muito quente. Bem, eu gostaria, por uma questão de exiguidade do tempo, I would like, because of the shortage of time, ler a minha participação to read my participation e para facilitar também a tradução. and to facilitate the translation. Thank you. Bem, inicialmente é preciso dizer que sou teólogo Initially, e I sou have to say that I'm pentecostal. a theologian and Pentecostal. Enquanto While pentecostal, Pentecostal, pode-se dizer que vivi a maior parte da minha vida nos círculos pentecostais you could brasileiros, say that I've lived the majority part of my life in Brazilian Pentecostal circles. e entendo como suas principais vertentes funcionam. And I understand how its main branches work. Pertenço à igreja metodista wesleyana, I belong to the Wesleyan Methodist Church, que, digamos assim, mantém a eclesiologia metodista, that maintains the ecclesiology, Mas the a pa- Methodist ecclesiology. mas a partir da década de 60, Starting from the 60s, introduz o elemento pentecostal. introduces the Pentecostal elements. Então, eclesiologicamente, nós somos idênticos à igreja metodista, So ecclesiologically speaking, we're the same as the Methodist Church, mas somos pentecostais. but we're Pentecostals. Enquanto teólogo, por outro lado, While a theologian, on the other side, é preciso dizer que minha produção e pesquisa it's necessary to say that my research, não se restringe ao pentecostalismo, doesn't restrict to Pentecostalism. embora também o inclua. However, it also includes it. Isso me permite ter um olhar desde dentro, This allows me to see from the inside, mas também me permite certo afastamento. but it also permits me to be a little bit away from it. A partir do documento Rumo a uma visão global da igreja, Okay, so from the document, from the TCTCV, Doravante TCTCV, vou fazer alguns recortes a partir da visão pentecostal, I'm going to make some cuts about the Pentecostals' approaches, até onde isso for possível, wherever it's possible, pois reconheço a pluralidade de pentecostalismo, assim because como I a professora recognize Salazar, the plurality of the Pentecostal movement, não as apenas, Salazar, não apenas em termos eclesiológicos, not just in ecclesiological terms, mas também canônicos e dogmáticos. but canonics and also dogmatics. Mas enquanto teólogo reconheço que o pentecostalismo, But as a theologian, I recognize that the Pentecostalism, como qualquer outro segmento cristão, as any Christian segment, também é passível de crítica. it's also passive of critics. De forma Criticism, sucinta, de forma sucinta e indo direto ao ponto, as in an easy way and going straight to the point, vou me ater a 2 das 4 perguntas que foram sugeridas pela Comissão de Fé e Ordem. I'm going to reply to 2 questions that were suggestions by the Commission of Faith and Order. Em primeiro lugar, In the first place, de que maneira a TCTCV in what way the TCTCV reflete uma visão ou entendimento pentecostal da igreja? reflects a vision or understanding of the church? Bem, eu diria que ainda reflete muito pouco. I would say that it also reflects very little, Sobretudo quando consideramos o pentecostalismo latino-americano. especially when we consider the Latin American Pentecostalism. O documento reflete muito mais uma visão católico-protestante, The document reflects mostly a Protestant Catholic vision, e do norte. and from the north. Nem o conteúdo, Not even in the context, nem a linguagem, not even in the language, na minha humilde opinião, reflete my a simple compreensão opinion, pentecostal. reflect the Pentecostal comprehension. Nos casos em que o pentecostalismo se vê contemplado de alguma forma no documento, In the cases where the Pentecostalism is contemplated in some forms, in the document in some forms, isso parece ocorrer naqueles elementos it seems to happen in those elements que são comuns a todas as confissões cristãs, which are common to all the Christians' confessions, ou pelo menos a maioria delas. or at least in a majority of them. Ou seja, So, o pentecostalismo só aparece the acidentalmente no Pentecostalism documento. only appears accidentally, in, open quotes, accidentally in the document,
Quando olho para a TC-TCV, When I look at the TC-TCV, tenho a impressão I have the impression de que é um documento que descansa that is a document that eases na obviedade dos elementos que são comuns a todas as vertentes do cristianismo. on the elements that are obvious in all branches of, that are obvious and common in all branches of Christianism, Pressupondo que os pentecostais showing that the Pentecostals necessariamente se encontram ali contemplados. necessarily are necessarily met there and are also contemplated. Mas um pretenso diálogo com os pentecostais But a pretentious dialogue with the Pentecostals implicaria em se assumir o risco de não apenas flertar, would you assume the risk of not only flirting, mas também contemplar de fato o but also pentecostalismo e sua contemplating the narrativa. facts, the Pentecostalism and its narrative. Talvez exista um medo de que o jeito pentecostal de ser Maybe there is a fear that the Pentecostal way of being ameace anos e anos de trabalho consolidado do CMI, threatens years of consolidation work, o que é compreensível. which is also understandable. Mas, a menos que o CMI queira ser normativo, But unless the CMI wants to be normative, o que certamente trairia sua vocação de ser ecumênico, which certainly would threaten its identity to be ecumenical, penso que a ótica pentecostal I think that the Pentecostal view or optic só contribuiria para uma diversidade que TC-TCV parece celebrar. will only contribute to a diversity that the TC-TCV would seem to celebrate. Embora muitas vertentes do cristianismo católico e protestante sejam mencionados no texto, Although many branches of Catholic and Protestant Christianism has been mentioned in the text, assim como diversos acordos bi- e multilaterais, and also agreements also by bi and multilateral agreements, os pentecostais não são mencionados em nenhum momento the Pentecostals are not mentioned in any moment, e nem iniciativas de convergência, and not even in initiatives of convergence. como, por exemplo, For example, o diálogo católico pentecostal the Pentecostal Catholic dialogue, levado a efeito pelo In Christus, taken in effect by the In Christus, encontro de cristãos em busca de unidade e santidade. a meeting of Christians in search of unity and sanctity. Ainda que seus adeptos, Even if it's believers or adepts os adeptos do In Christus, of In Christus, se refiram ao encontro refer to the meeting como uma espécie de ecumenismo espiritual, as a kind of spiritual ecumenism, não um diálogo teológico. not a theological dialogue. Em segundo In lugar, second place, como pode a TC-TCV expandir uma visão pentecostal da natureza e missão da igreja? how can the TC-TCV expand a Pentecostal vision of nature and mission of the church? Elizabeth Salazar destacou muito bem a especificidade contextual do pentecostalismo. Elizabeth Salazar showed very well the specific context of Pentecostalism, que se materializa em sua capacidade de se adaptar a ambientes extremamente desfavoráveis. that materialize its capacity in extreme, defying environments that he has to adapt. TC-TCV afirma, The TC-TCV affirms, abre aspas, open quote, para que o evangelho seja vivido autenticamente em so cada that época e the lugar, gospel can be lived authentically in each place and time. ele deve ser proclamado It should be proclaimed por meio das linguagens, by means of languages, símbolos symbols, e imagens and images que são relevantes nos diferentes contextos. that are relevant in the different contexts. Considerando que um dos temas que perpassa TC-TCV é a importância de a igreja dialogar com a cultura, Considering that one of the themes that the TC-TCV shows is the importance of the church to dialogue with the culture, acreditamos que o pentecostalismo teria muito a contribuir nesse aspecto. we believe that the Pentecostalism would have a lot to contribute in this aspect. As condições profundamente desfavoráveis, The unfavorable conditions, sobretudo no sul global, especially in global south,
tem levado comunidades pentecostais has taken Pentecostal communities a se inserirem de forma criativa nos espaços não frequentados por outras vertentes do cristianismo. to insert themselves in a creative form in other spaces were not frequented by other branches of Christianism. Nas comunidades pentecostais, In Pentecostal communities, a luta pela sobrevivência the struggle for survival ganha um aliado de peso. receives a strong ally. O espírito que empodera The spirit that empowers e leva cristãos a operarem em outro and nível. takes Christians to operate in a different level. Na verdade, quando se fala da natureza da igreja, In fact, when you talk about the nature of the church, é preciso lembrar que para os it's pentecostais important to remember that for the Pentecostals, não há igreja sem o poder do Espírito there isn't a church without the power of the Spirit e sem os dons por ele distribuídos. and without the gifts that is given by it. Afinal, como afirma TCTCV, As the TCTCV affirms, houve momentos em que o Espírito guiou a igreja open quote, there are moments where the Spirit guided the church na adaptação de seus ministérios in the adaptation of its ministries, às necessidades do contexto. the need of the context. Embora aqui não se mencione o pentecostalismo, Although you don't mention the Pentecostalism, vejo aqui uma convergência interessante. I see here an interesting convergence. E aí se poderia tecer uma longa discussão quanto ao empoderamento do Espírito, And therefore, you can have a long discussion about the empowerment of the Spirit, tão necessário ao enfrentamento das dificuldades inerentes à subalternidade so necessary to confront the difficulties as the subalternity ok, proporcionada Of its- pelas condições sociais amplamente desfavoráveis, proposed by unfavorable life conditions, pelo preconceito e racismo, by the prejudice and racism, realidades não vivenciadas por segmentos protestantes do cristianismo, sobretudo do realities that were norte. not lived by Protestant movements, especially the ones from the north. É claro que não se desconsidera aqui o fato de que haja cristãos e igrejas do norte I also don't consider that people from the churches from the north, ligados a setores do protestantismo clássico e do catolicismo romano, linked to the classic Protestantism, Protestantism and Roman Catholicism. que vivenciam também essa subalternidade. They also live this subalternity. Mas é preciso pontuar que no caso do pentecostalismo, But it's also important to point out about the Pentecostalism. isso se torna mais evidente. This becomes more evident. Ou seja, So, o pentecostalismo The atrai Pentecostalism- mais pessoas em condições de vulnerabilidade. the Pentecostalism attracts more people in vulnerable conditions. Há, portanto, uma criatividade So there is a creativity que os pentecostais imediatamente reputariam ao agir do Espírito, that the Pentecostal would immediately repute in the act of the Spirit, e os cristãos and latino-americanos, the Latin American pentecostais ou Christians, não, Pentecostals or not, reputariam as condições de subalternidade would refute the conditions of subalternity e a luta por um protagonismo hermenêutico and the fight for hermeneutic protagonism que acaba repercutindo também no fazer teológico. that also affects the theological work. Há uma criatividade no modo latino-americano de fazer teologia There is a creativity in the Latin American way of making theology que não pode ser ignorado, that shouldn't be ignored, e isso poderia militar a favor do diálogo ecumênico. and this could also militate in favor of the ecumenic dialogue. A renovação The renewal e o acordo teológico sobre a igreja, and the theological accordance about the church. que são dois importantes objetivos, There are two important objectives or goals a partir dos quais TCTCV foi enviado às igrejas, from what the TCTCV was sent to the churches. inevitavelmente pressupõem Inevitably criatividade Presume creativity como categoria teológica. as a theological category. Sem dúvida, o pentecostalismo Without a doubt, teve the e tem Pentecostalism had and has muito a aprender a com a lot to learn experiência do with the CMI, experience of the CMI. em grande medida consignada em TCTCV. In a great measure mentioned by the TCTCV. Por outro lado, And on the other side,
quando se considera a história do CMI, when you consider the history of the CMI or em sua IMS, tentativa de estabelecer um diálogo entre fé e cultura, in trying to establish a dialogue between faith and culture, poderíamos concluir we could conclude que o pentecostalismo that tem the muito Pentecostalism a has a lot to contribuir contribute nessa empreitada. for this journey or job or work. Obrigado. Thank you. Quero agradecer ao reverendo Jack Calil, I would like to thank Reverend Khalil and Professor Elizabeth and Professor Abdushin. lembrar que o reverendo Jack destacou Just to remember that the Reverend Jack, o fato de que a igreja that the fact that the church continues dá continuidade, the job of Christ. destacou a sua unidade intrínseca, He also mentioned its intricity, unicity, unity. I'm sorry. a universalidade que decorre dessa unidade The universality that comes from this unity e exige o diálogo, and the man's dialogue. a apostolicidade que nasce com as primeiras The apostolicity that is born from the first testemunhas testimonies or witnessings, do Novo Testamento as it's mentioned in the New Testament, e continua através dos séculos pelo ensino dos bispos, and continues through the centuries by the teachings of the bishops, assim como entende a Igreja Ortodoxa. as the Orthodox Church understands. E a sua santidade, a santidade da Igreja que decorre do próprio, And its sanctity that comes from the own bishops, do próprio Cristo, from the Christ, que é a sua cabeça. which is its head. A professora Elizabeth, que nos, dentre muitas coisas, The Professor Elizabeth, within many things, ela nos lembra que os pentecostais chegaram onde ninguém chegou. she reminds us that the Pentecostals arrive at places where nobody had arrived before, E acolheram aqueles que não foram acolhidos por and welcome those who were not welcomed by other institutions. e é ambiente em que todos se sentem à vontade And it's an environment where everybody feels welcome and para contribuir to contribute and work na missão. in the mission. O professor Abdo Professor Abdru ele reforça alguns dos pontos da professora Elizabeth, reinforces some of the points from Professor Elizabeth, destaca as características da eclesiologia pentecostal, shows the ecclesiology of the Pentecostal church, reforçando a capacidade pentecostal reinforcing the Pentecostal capacity to adapt a ambientes difíceis to difficult environments em diferentes contextos in different contexts, e também destaca o papel do Espírito Santo and also shows the function of the Holy Spirit que empodera a igreja that empowers the church. e assim exerce esse poder atrativo In this way, exercise this interactive sobre as classes subalternas, for the poor classes, com o objetivo, naturalmente, with the objective of naturally de empoderá-las to empower them, e convida para diálogo criativo, and invites for creative dialogue, criativo no sentido teológico. creative in a Pentecostal, theological way. Bem, eu quero agradecer Well, I would like to thank very much ao reverendo Jack to Reverend Jack, Professor Elizabeth, Professor Abdru, por terem nos brindado com tão rico debate. for giving us a rich debate. Nós vamos ter, eu vou pedir que a Anne faça isso. I'll ask Annie to. Onde as igrejas têm uma pequena lembrança a entregar para os painelistas. The Council of Church and Faith has a small gift to give to the panelists. Sim, como vem do Conselho Mundial, As it comes from the Council of Church, I would like to pass to. We have the last year, 2018, was No the último ano de 70th 2018, anniversary of the World Council of Churches. Foi So we have o a 70º symbolic ano gift for you from the da council, comissão, please. então um símbolo simples. And of course, coming from da comissão. Switzerland without chocolate. E vindo da Suíça, não tem como não entregar chocolate. And thank you very much for all your presentations. Obrigado por todas as suas representações.